dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sim. Mais ou menos, né? Quem tá com medo? Quem tá com medo? Olha lá! Quem tá com o coração a mil? Quem vai ganhar? Eu! Ah, sabia! Todos, né? Que linda! Como é seu nome, rápido? Beatriz. Beatriz, tá tremenda, hein, Beatriz? Corre, corre. Como é essa moça bonita chama? Itana. Ah, meu Deus, você vai ganhar, senhor. E essa moça bonita aqui? Natália. Tá com medo? Um pouquinho. Ó, Jesus, vem cá, vamos. Corre, corre, corre. Você quem é? Carol. Carol, tá com medo ou não? Um pouquinho. Um pouquinho, senhor. O seu nome? Felipe. Ô, Felipe, você vai ganhar também. Vem cá. Quem vai ganhar mais? Socorro. Vai ganhar. Como é seu nome? Felipe. Felipe vai ganhar também. E você? Carol. Carol vai ganhar? Com certeza. Ô, Jesus, vamos embora. Quem é esse rapaz bonito aqui? Henrico. Todo mundo vai ganhar, sim ou não? Um beijo no coração de vocês, hein? Falem assim, ó. Goiás Gastronomia. Programa Giro da Gastronomia. Vai, programa Giro da Gastronomia. Anhembi Morumbi. Ganhamos. Fui. Ao meu lado, o diretor da revista Goiás Gastronomia, Sidney Oziro. Tudo bem, amado? Tudo bom? Como Dá é um que vai? beijo. Eu Tudo tô bom. bem, graças a Deus. E você? Ótimo, graças Estamos a Deus. bem, né? Mais Graças um a Deus. dia bonito hoje. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Terceira Agradecemos a etapa, Deus isso. porque estamos vivos. Claro, Né? graças a Deus. Muito Isso. prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Tudo bom com você? Eu tô bem, graças a Deus. Ótimo. Bom, nós estamos aqui na Faculdade Anhembi Morumbi, onde acontece o 5º concurso de jovens talentos da revista Goiás Gastronomia. E eu pedi para o Sidney me falar um pouco desse concurso. Como é que surgiu, Sidney Amado, esse concurso de jovem talento da revista? Então, nós estamos na 5ª edição e a nossa preocupação foi exatamente dar valor a esse novo boom da gastronomia, né? Muitos cursos surgiram, não só de faculdades, mas cursos livres, né? Então, o nosso objetivo é realmente valorizar esses novos alunos e tentar ajudá-los a ingressar nesse mercado novo, né? Amado, quem quer acompanhar o concurso Goiás Gastronomia de Jovens Talentos, acompanhe pelas redes sociais. Exatamente. Quais? Passa para mim, por favor. Pelo Instagram, o nosso endereço é @Goiás Gastronomia Oficial e pelo Facebook, @Goiás e @Goiás Gastronomia Oficial. Amado lindo, um beijo. Obrigado. Vai para lá que você precisa Raquel. trabalhar, né? Obrigado. Prazer Fica à vontade, imenso viu? conhecê-lo. Seja bem-vinda. Que Deus te abençoe ricamente e parabéns aí Isso. por esse concurso. Parabéns ao Norberto, meu amigo, presidente aí da revista Goiás Gastronomia. Um beijo no seu coração. Vem aqui, linda, maravilhosa. Tudo Me dá bom? um beijo. Tudo bem, graças a Deus. E você? E aí? Tudo ótimo. Essa linda, maravilhosa, ela dá consultoria em restaurantes, tanto aqui em São Paulo como no Nordeste. também, Ela está bastante. girando, né, amada? Isso. Eu te conheço de nome e sou tua fã. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, E querida. como foi esse convite para estar nesse concurso aí? O coração tá a mil. O que você acha? O que você achou quando foi convidado? Eu achei muito interessante, porque o Sidney me ligou, né, me convidando, da revista GoWare, e eu acho muito legal a gente promover esses eventos, isso faz com que os jovens fiquem mais criativos, busquem outras coisas, então eu achei bem interessante estar aqui para ver o que o pessoal está fazendo e criando agora. Você acha que vai ser difícil hoje? Porque os jovens ali estão compenetrados. Eu acho que está bem elaborado. Todos querem ganhar. Não, está bem elaborado, todo mundo tem receitas sofisticadas, Tá. interessantes, com sabores interessantes, então eu estou bem curiosa para ver o resultado. Pra ver, né? Eu achei bem legal. Fala para mim um pouco, para o meu público, do seu trabalho. Como que é o trabalho da Karina Ferrari de consultoria? Como é que você faz, amada? Eu faço assim, eu sou formada no Cordon Bleu, para quem não sabe, em Paris, né? E aí, desde que voltei para o Brasil, eu dou consultoria para restaurantes. Então, eu vou ou crio um restaurante novo com o proprietário, qualquer ideia, e a gente monta junto o cardápio e tal, treino todo o pessoal e deixo o restaurante andando. Ou eu chego para fazer uma mudança, para renovar, para melhorar o que já tem. Então, é isso que eu tenho feito nos últimos anos e bem legal. Muito bacana. Passa para o meu público as suas redes sociais. Qualquer pessoa que queira contratar a Karina, essa chefe talentosa, essa consultora talentosa, por favor, entre em contato com ela.
Karina Ferrari no Instagram. É isso aí, pronto. Amada, vai lá, Obrigada. julgue da melhor maneira Depois a gente possível. vai ver o vencedor. Que vença o melhor, Sim. não é? Sim, Um beijo claro. no teu coração. Obrigada, Sucesso pra você. Olha que bacana, né? A Karina, uma graça. Pequenininha, mas de um talento tremendo, né? Gente, eu preciso pegar agora, sabe quem? Sérgio Arno. Sérgio lindo, vem aqui, amado. Eu tô chamando o Sérgio Arno porque eu quero conversar com ele. Ele o Sérgio Arno, ele é o consultor, ele está no comando desse concurso hoje. Gente, e ele é demais, muito respeitado na gastronomia. Vocês não têm noção de quem seja Sérgio Arnos. Olha só. E ele já está aí bonito, ele vai conversar com a gente. Só um minutinho. Tem bastante movimento aqui pela faculdade. Ó, quem vem chegando, mostra pra mim aí, ó, cinegrafista lindo. Ah, dá um beijo, amado lindo. Tudo bom? Você tá bem? Eu tô, graças a Ó, Deus. deixa eu fazer uma saudação assim, porque amor de você Eu que é... preciso fazer uma saudação pra Você você. é o cara. E você é o sucesso hoje, Né? né? Eu Você tava é vendo o outro dia uma cara. entrevista sua com o Otávio Mesquita. Você viu? Foi muito legal. Amado lindo. Eu sou sua fã. Deixa eu falar pro meu público que esse jovem rapaz aqui, né? Porque ele de espírito de jovialidade. Isso. Ele fica na cozinha. Ele é um jovem assim que parece que tem 20 anos, porque ele trabalha Não com tem, uma né? garra. A gente não tem, mas a gente tem finge- esse a gente finge que é espírito, jovem, né? né? Ele está há 35 anos, gente, dedicando à culinária italiana. Olha, e ele foi eleito o melhor cozinheiro italiano da América Latina. Olha isso, ele está à frente do restaurante La Pasta Gialia, no Itaim Bibi. Isso. Não é? Também. Amado, que currículo lindo, hein? Eu tenho 40 anos já de culinária. Como é que você começou, Sérgio? Comecei em casa, como todo mundo Em deve casa. ter começado, né? Quantos anos você tinha? 7 anos. 1967, eu dá pra fazer a conta agora, 58 anos. Você é de 67? Eu sou de 60, 60. Comecei em 67 a cozinhar. Quando eu nasci. Exatamente, você viu a diferença? Olha isso. E aí eu fui cozinhar aqui em casa, aprendi com a empregada, aprendi um pouco com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma boa cozinheira. E eu sempre tive assim essa paixão por cozinhar. Ia mal nos estudos, mas gostava de cozinhar. Fui aprimorando, aí conheci uma italiana, a sogra me ensinou muita coisa, aí fui morar na Itália com 21 anos e fui trabalhar num restaurante durante 2 anos e meio lá, até aprender um pouco o que eu sabia. Voltei para o Brasil e em 87 eu inaugurei o La Vecchia Cucina, que foi um italiano famoso, e durou uns 25, 26 anos. Aí me cansei um pouco, né? Porque eu trabalhei exatamente 26 anos na cozinha, sem sair, todo dia, das 5 da manhã às 2 da manhã, porque antigamente Olha fechava isso. mais tarde. E depois eu abri uma cadeia de restaurante chamada La Pasta Gialla, que o meu fica no Itaim. Que é um sucesso, diga-se de passagem. Não é um Vecchia Cucina, mas é um restaurante bom, um restaurante italiano de custo mais baixo. E aí eu fiz no Nordeste, fiz no Sul, e a minha loja fica na Pedroso Alvarenga. E hoje temos uma rotisserie no Brooklyn, que faz muito sucesso também, que é uma loja só para levar comida para casa, que quem toca é a minha mulher. E hoje recentemente, faz 2 semanas, abrimos uma pizzaria em Salvador. Olha. Pizzaria de massa de fermentação natural, tudo, chama Aqua e Farina. É isso. E aí eu dou assessoria, faço essas coisas de vez em quando. E não para, né? Agora me fala uma coisa, como foi o convite do Norberto, da revista Goer Gastronomia, para você ser o curador desse concurso de jovens talentos? Como é que foi receber este convite? A revista Goer Gastronomia é uma revista que todo mundo que trabalha no restaurante conhece, que todo mundo que é dono do restaurante conhece bem. E nós temos uma parceria muito longa. Imagina, se eu tenho 30 anos, 40 anos de restaurante, eles devem ter 20 de revista no mínimo. E eu, Norberto e todo mundo me conheço há muitos anos. E é a terceira vez já que eu sou curador desses concursos de faculdade de jovens talentos. Então, todo ano ele me chama, eu aceito. Inclusive, nós vamos ter outro concurso também esse mês que vem, que não é da faculdade, é uma novidade que eu não sei se eu posso falar ainda. Mas depois você vai... Conte comigo. Lógico. Vai ser um concurso muito legal, porque nós vamos eleger um chefe que vai participar na Itália de uma final. Oh, Então, é bem legal. quero cobrir para o meu programa. A Goer tem uma iniciativa única, né, que é promover esses concursos, que é tão importante para eles, para esses jovens que estão começando assim na carreira. Eu acho que isso estimula a criatividade.
estimula, ele sente na pele o que é disputar alguma coisa. Ele é obrigado a cozinhar, não pela faculdade, mas por ele próprio, para tentar ganhar alguma coisa. Então, eu acho que esses concursos só visa a fazer do jovem futuro cozinheiro, que tem essa pretensão, ou confeiteiro, só estimula bastante a cabeça dele e tal. Eu estava vendo os pratos hoje nós vamos ter, aqui na Anhembi Morumbi, nós vamos ter peixes hoje. Estava vendo as receitas, são excelentes, assim, de título pelo menos, e de criatividade, está muito legal. Ô Sérgio, tem muita gente boa nessa área, não tem? Esses jovens estão vindo com um talento muito grande, não é? Então, o jovem mudou muito, né? Mudou, né? Na minha época não tinha isso, né? Hoje as pessoas, grande parte faz gastronomia, porque acham um curso legal, mas eu diria que a maioria das pessoas que estão fazendo o curso é porque tem interesse pela gastronomia e querem se destacar um dia, querem ser um cozinheiro famoso, como tem tantos, né? E querem fazer sucesso. Então acho que isso aí é super legal. E o que você vai avaliar hoje? A gente avalia criatividade, sabor, aromas, se a receita tem pé e cabeça, tá? Para não ser um samba do crioulo doido. E a gente avalia o prato, a apresentação, tá? Tudo, assim, tudo. A combinação, sabor, tudo? Tudo. Ontem nós fizemos em outra faculdade e essa é a terceira faculdade. Nós vamos até terça que vem fazendo todos os dias das 7 faculdades, tá? Bacana. Eu estou feliz de estar ao seu lado. Eu trouxe 2 presentes para você. Posso dar? Lógico, pode. Ah, peraí que eu vou pedir. Corta, viu, amado? Peraí. Deixa eu pegar. Fica aí. Ô Sérgio Amado, eu trouxe 2 presentes para você dos nossos parceiros, né? Tá certo. Tomara que você goste, né? Não, mas Bia Amada. só posso Ô Bia, aqui Bia, vem cá. Primeiro esse aqui, ó. São os meus parceiros Avental e Companhia. Sim. Olha que lindo. Pode abrir que eu quero que você experimente, né? Ele tem que ficar chique. Eu sou grande, né? Ele é grande. Eu sou grande. Olha lá. Essa doma sua já é linda. Combinou. Avental do Giro, olha lá. Ih, é o programa Giro da Gastronomia com Sérgio Arno. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu tô magrinho, só que não fecha aqui. Mas você fecha atrás. Aí, olha que lindo. Agora tem esse outro aqui, que isso aqui você vai usar bastante, hein? Tá certo. Adivinha o que será, hein, Sérgio? Pode abrir. Guardanapo. Uma toalha. Sabe aquela toalhinha de Abre pra mim. usar dentro da cozinha, né? Sei, aquela toalhinha que você bota aqui. Isso. Lindo. Agora, o último presente que eu trouxe para você, que eu dou para os meus convidados, você sabe que o meu programa são 8 anos de programa. Sim. E eu faço questão de falar do amor do nosso Deus para todas as pessoas, porque eu vou falar uma coisa para você. Você sabe que está difícil o nosso mundo hoje, não tá? Tá difícil viver? Tá tudo muito complicado. Muito pesado, muito estressante, não é? Então a gente precisa muito de Deus, não precisa? Eu preciso de Deus, sem Ele eu não vivo. Mas eu trouxe para você um livro que eu quero que quando você tiver um tempinho, você leia, que é a história do maior homem da face da terra. Você conhece ele? Jesus Cristo? Lógico. Ele é maravilhoso, não é? Pessoalmente eu não conheço, né? Mas eu já ouvi falar muito Mas dele. a gente e sou sente, católico, né? A gente sente, ele está com a gente todo instante. Verdade. Aqui conta toda a história da vida dele, para você ter um encontro com ele, porque ele te ama demais. Muito obrigado. E eu também. Muito obrigado. Dá um abraço. Lindo e maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado por tudo, obrigado Imagina. a vocês, sucesso ao seu programa sempre. Espero te encontrar de novo nesse concurso ainda mais uma vez. E eu quero estar no teu. Tá bom, tá certo. Botou no teu lá, hein? Tá bom. Gente, tchau pra vocês. Olha que lindo. Ele e um vai bom julgar. programa, viu? Vai julgar lá que daqui a pouco Tá eu vou bom. atrás de você lá. Beijo grande. Tchau, Lindo tchau. Sérgio Obrigado pelos presentes, Arno. obrigado por Maravilhoso. Vai com Deus. Você vê que graça, gente. Uma pessoa super humilde. Quase 40 anos de área, né? Quase 50, né? Porque nasceu já na cozinha. Mas olha a simplicidade deste homem. Demais, né? Bom, não saia daí. Ô, Bia linda, vem aqui. Vem, camarada. Um minuto, vem cá. Vem aqui, linda. Ai, maravilhosa. meu Deus do céu. Jesus te ama. Ama E eu mesmo. também. Tá? Você é muito Deus te iluminada, abençoe. muito iluminada. E eu amo você, amada linda. Eu conheci Obrigada. a Bia pelo Zap, ela me chama de Ruth. Ruth é um nome bíblico, também eu aceito que Raquel e Ruth é bíblico. E eu te amo, tá? Também. Vai com Obrigada. Deus. Obrigada pela foto, viu? Obrigada. Quem que eu entrevisto agora? Esse rapaz de óculos aí?
Olha, chegou outro jurado, o famoso chefe Vitor, do restaurante Petit. Como é que tá esse restaurante? Como é que foi abrir o Petit? Super bem, foi um desafio, mas hoje em dia a gente tá indo super bem e só tem a agradecer por tudo que aconteceu, né? Quanto tempo de restaurante Petit lá? Quanto tempo o Petit existe? 3 anos de restaurante. 3 anos? Mas foi super legal, Você é um chefe aí que põe a mão na massa, que vai, que faz, não é? E que ama o que faz. Com certeza. Não, tem que ser. Ainda mais nessa área, eu acho que quanto mais paixão, mais você se dá bem, né? E passa o endereço do Petit pro meu. É na rua Cotoxó, número 110, na Pompeia. Eu vou lá, hein? Quero ir lá conhecer o Petit, ver você cozinhar, fazer uma matéria com você, pode ser? Por favor, perfeito. E como é que surgiu esse convite para ser jurado? Então, o Sidney me mandou esse convite, eu acho essa competição super legal, que é para descobrir novos talentos da gastronomia, então eu super apoio e é isso aí. Vamos lá, o que você vai estar julgando hoje aí, hein? Parece que são pratos com peixes. Você vai verificar o quê? Aparência, tudo, né? Aparência, sabor, com certeza. combinação, porque às vezes aparecem umas coisas sem pé, sem cabeça, né? Que não tem nada a ver. Você vai olhar isso aí, né? Também, com certeza. Que bonitinho. Olha, foi um prazer imenso te conhecer. Passa as redes sociais do Petit. No Instagram é Petit Restaurante e no Facebook também, Petit Restaurante. Gravar, fazer uma matéria com ele na cozinha e aí eu vou levar o presente para ele. Pronto, acabou. Né? Dá um Obrigado, beijo. viu? Muito prazer. Prazer o meu. Daqui a pouco eu tô com você lá Legal. dentro. Sérgio Amado, a aparência dos dois pratos, desse e do anterior, Todos estão muito bonitos, todos muito bem apresentados. bem apresentados, Muito bem. todos com coerência. Cenas dos próximos capítulos. Capítulos, daqui a Muito pouquinho. bem, daqui a pouquinho. Karina Linda, a apresentação desse prato e do anterior. Esse é bem delicado, minimalista, tá bem bonito também. Tá bonito, Tá né? bonito, Vitor, a apresentação desse e do anterior. Essa aqui tá maravilhosa a apresentação, clean, tá bem bonita. O do outro também, tava muito legal. Apresentação, Vitor. Muito bonita. Bonita, né? Impecável, sim. Bom, mas o resto depois você me falar fala, né? depois. Surpresa, né? Muito bem. Linda e maravilhosa Karina. E aí, apresentação? Maravilhoso. Maravilhosa apresentação, né? Apresentação maravilhosa, Tá. cheio de detalhes, cores. Tá. Gostei Depois muito. você me fala o restante, né?
Amado lindo, Sérgio Arno, apresentação. Muito bonita, muito profissional. Assim, aliás, até agora os dois que vieram todos estão muito bem apresentados. Isso é um ponto muito positivo para eles. Tá? Daqui a pouco você me fala o resto, né? Cenas dos próximos capítulos. Um beijo. Aguardem, aguardem. Karina, amada. Apresentação, Karina. Apresentação bonita. Gostei desses picles aqui em volta. Ficou colorido, delicado. É um começo, né? Sérgio Amado, apresentação. Bem apresentado, bem feito o prato também, bem executado. Depois eu conto para o seu resto. Vitor, apresentação. Apresentação bonita. Tá muito legal. Experiência bacana. Bem legal, bem legal. Daqui a pouco você me fala, né? Vocês estão me deixando curiosos, hein? Puxa vida, hein? Mas eles estão conversando entre si, entre eles, né? Já tem aí uma ideia. Sérgio. Foi muito bom mesmo. Ô, Karina, mas assim, vocês pensaram na mesma pessoa ou houve uma conversa para chegar nessa pessoa? Unânime, foi. Foi unânime? Foi. E não foi combinado, tá? Não combinado. Não foi combinado. Teve Olha essa, funcionou muito. olha essa sintonia, como é que tá, hein? Parabéns, amados. Obrigado. Então daqui a pouco a gente vai saber, né? Vamos anunciar. Vamos anunciar agora. Ô, Vitor, e você também teve a mesma impressão que a Karina e o Sérgio? Muito igual, porque acho Bateu. que bateu e é isso. Tava muito bom, tava muito bom. Então, já vão anunciar, né? Olha, boa sorte pra vocês aí. Parabéns, viu? Já vão anunciar, olha lá, olha lá. Vamos lá? Como a gente estava falando, foi difícil decidir, porque o nível da prova está bem alto, todo mundo fez receitas bem elaboradas, a gente viu que teve pesquisa, que teve bastante empenho do pessoal e um nível muito bom mesmo. Então a gente se impressionou muito com a apresentação, as texturas, o sabor e vocês estão de parabéns, estava muito bom. Também acho que tava, que nem ela falou, tava num nível muito alto. Então todos de muitíssimo parabéns. Infelizmente a gente teve que escolher um, mas todos mereciam estar no primeiro. Parabéns. Foi muito legal. Bom, gente, eu estou muito, mas assim, muito feliz e impressionado com vocês hoje. Eu faço esse concurso há 4 anos, né? Há 3 que eu sou curador. Eu fazia muito tempo que eu não via um nível tão bom e tão alto de uma faculdade. Nós ainda temos 4, 5 faculdades pela frente. Logicamente que eu vou falar a mesma coisa se for bom. Mas até agora, nas que eu fui, foi a melhor. Vocês estão de parabéns. O curso de vocês é muito bom. Técnica que eles falaram, excelente, excelente. Assim, coisa que nem tem em restaurante hoje. Então, assim, a gente foi unânime, né? A gente não... Ninguém conversa para falar, vamos votar nele. Não, cada um votou em quem quis e as notas bateram. Diferenças mínimas, né? Mas muito pequenas. Mas como sempre a gente fala, sempre tem que ter um que vai ganhar. Concurso é importante para vocês aprenderem a lidar com um pouco de pressão, de tensão e de, né, porque vocês aqui cozinham na faculdade. Hoje vocês estão cozinhando para a gente, né? Que daqui vai sair uma equipe para ir fazer a final com as outras faculdades. Então vocês foram muito legais, os pratos foram muito bem em tempo, não encavalou ninguém.
Eu acho que vocês têm uma técnica muito boa. Parabéns ao coordenador do curso também. Eu acho que a toda a faculdade, a vocês, bons alunos. Tem gente do primeiro semestre, do segundo e do terceiro, né? Então, a gente viu que tá bem legal mesmo, tá bom? Então, a gente escolheu com talvez nem meio ponto de diferença, tá? E quem vai levar com honra, louvor, todo mundo foi muito bem. Mas a gente escolheu uma coisa que foi muito bem feito, executado e bem arrumado, e estava tudo muito bem, o Atum ganhou. Muita alegria. Parabéns. Obrigado. Esperavam ganhar ou não? A gente estava torcendo. Torcendo. A gente treinou bastante, a gente se dedicou muito para isso. E lógico que dá um frio na barriga. E pô, viu que valeu a pena todas as horas aí de treino. É mesmo? Agora sim, já é um início, né? Vamos para outras faculdades e vamos lutar aí com os nossos outros concorrentes. Agora a gente sai da Ásia e a gente vem pro Brasil com os dois pés. A gente tinha um pezinho no Brasil, agora a gente vai cravar os dois no Brasil. Pode abraçar os jurados, vamos lá. Aê, palmas para eles. Aê. Vencedores. Parabéns, viu, Sérgio? Obrigado. Dois maravilhosos. Não, né? o nível de prato deles era realmente incrível. É nível de prato dos melhores restaurantes que tem em São Paulo. Tá? A gente ficou abismado com essa criatividade. Todos foram muito bem. A gente até comentou uma coisa. Todos os pratos podiam ser de restaurante hoje. Todos. Então foi tudo bem executado, estava tudo muito bom. Não teve um prato ruim. Não, parabéns para eles. Sempre tem um que ganha, né? Tem. Tá. Parabéns a você. Ô, Karina, linda, parabéns, amado. Vitor, obrigada, também. querida. Obrigada. Até o próximo aí. Vamos para outra faculdade. Quem será o outro vencedor aí, a outra dupla, né? Na próxima faculdade. O giro está girando nesse concurso Goer Gastronomia de Jovens Talentos, né? Beijo, Bia. Vamos para a próxima faculdade, hein? Beijo, parabéns para todos vocês. Giro da gastronomia girando. Tchau. Gente, o programa está terminando, que pena, né? Puxa vida, eu tenho que ir embora. Vocês gostaram? Eu adorei. Você viu a felicidade dos dois alunos que ganharam? Pois é, agora é a primeira etapa, né? Vamos para outras faculdades e a gente vai acompanhar tudo isso no programa. A próxima faculdade que nós estaremos na sexta-feira é a FMU, na segunda-feira nós estaremos no SENAC, na terça-feira na faculdade OTEC, né? Tudo isso para você no nosso programa Giro da Gastronomia. Muito obrigado por nos deixar entrar na sua casa, muito obrigado pela sua audiência. Eu te amo, Jesus te ama e vamos continuar com a nossa caminhada, tá? Esse programa é feito com muito amor para você. Fica com Deus e muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Beijo! Eu fui. Tchau! Agradeço por entrar na sua casa, muito obrigado pela sua audiência. Eu te amo, lembre-se que Jesus te ama. E até a próxima faculdade, tá bom? Tudo isso feito com muito amor para você, meu público querido, da TV Guarulhos, da TV Aberta de São Paulo. Um beijo no teu coração. Tchau.